Sejam bem-vindos ao nosso encontro de oração Samaria, aqui da comunidade Santo Agostinho, da comunidade Coração do Amado. Nós queremos apresentar para vocês uma nova proposta de, entre aspas, grupo de oração. Amém ou não? Amém. Amém. E essa proposta é uma proposta desafiadora, é uma proposta inovadora. E tudo que é novo causa estranhamento, não é verdade? Tudo que é novo, as pessoas começam a pensar mais que vai dar certo ou que vai dar errado. Vai dar errado. Imagina na década de 70, quando só se rezava em latim, aí um bando de jovens começou a pegar um violão para tocar e falar lá, você acha que isso aí ia chegar no grupo de oração até hoje? Amém? Não ia. Mas quando a coisa é de Deus, quando a coisa é rezada, quando a coisa é meditada, quando a coisa é discernida, inclusive com os nossos pastores, porque nós temos direção espiritual, com os nossos sacerdotes, com o nosso bispo. Então nós temos uma proposta diferente de encontro de oração para vocês. O que é a proposta? É uma maturidade um pouco maior na espiritualidade carismática. Nós não queremos dizer que somos melhores, nós só queremos uma proposta diferente, porque eu mesmo, depois de adulto, eu já não tinha muito essa predisposição, mas depois de adulto, casado, trabalhando, eu não gostava muito de ir nos grupos de oração e dizer, olha para a pessoa do seu lado, cutuca, faz isso, e faz a ondinha, e levanta a mão, sabe esse negócio assim? Talvez você possa gostar disso, mas aqui a gente quer, imagina um pai de família, né? Meu pai está aqui. Um pai de família trabalha o dia inteiro, o problema é ter que ficar fazendo assim, né? Era um tal de pop. Então nós queremos uma proposta de uma maturidade espiritual maior, para que nós aprendamos a rezar não somente no grupo de oração, mas que nós aprendamos a rezar também em casa. Que nós não tenhamos um encontro somente de terça a terça. Quer dizer, em terça, nós temos um encontro de terça a terça, quarta, quinta. E como que nós começamos a rezar de verdade? Santa Teresa d'Ávila diz: rezar não é só mexer os lábios, não é porque você está aqui, que maravilha, você está rezando, às vezes você só está. Rezar é se encontrar verdadeiramente com o Senhor. E para se encontrar verdadeiramente com o Senhor, nós precisamos ter conteúdo. Amém? Amém. O que é verdadeira oração? Por exemplo, você rezou agora, você percebe que você está satisfeito espiritualmente, sim ou não? Sim. Eu queria que você falasse de verdade, se isso é verdade. Sabe quando você faz uma refeição física e você se sente satisfeito no seu estômago? Eu quero que você comece a perceber o seu corpo. Existe no seu corpo um lugar chamado alma, e você está satisfeito na sua alma, não é na barriga, mas em outro lugar. Você conseguiu perceber isso? Sim ou não? Sim. De verdade ou está mentindo só para me agradar? Isso se chama oração. Isso é oração. Só que é toda vez que a gente consegue rezar que acontece isso? Não. Entendeu? Por que aconteceu isso? Porque não é o Roger falando. Eu citei o tempo inteiro Bíblia, livro, história de santo, falei de Santa Mônica, falei de Santo Agostinho, falei do Imaculado Coração, falei do livro de Reis, falei do... Não falei? Sim ou não? Não são as minhas palavras que alimentaram você, são as palavras de Deus. Só que para eu saber isso, o que eu tenho que fazer? Ler. Simples assim. Entende? Então, por exemplo, a gente falou aqui de se levantar profetas, pregadores. Eu já derrubei um monte de profeta, pregador em alguma medida. As pessoas chegavam, nossa, Roger, eu queria tanto pregar o Evangelho. Eu pegava um livro mais fininho que esse marcador de página. Falava, irmão, então lê lá e depois você fala comigo. Subia a pessoa, subia o livro, subia tudo. Você vai pregar do quê? Você vai falar de coisa só cabeça? Sabe quando você não estudou para a prova, não estudou para a apresentação? Ou coloca o meu nome aí. Aí você pega só aquela sua parte, né? Tem que falar, sei lá, do Nordeste do Brasil. Aí você só tem aquela parte. Aí todo mundo está falando, você está lá. Aí você começa, então, o Nordeste é uma região mais quente. Eu lembro uma vez que eu fui para lá com a minha família. Aí você começa a falar de você, quando você não estudou, não é verdade? Você pega só um pouquinho e depois começa a encher linguiça, onde? Então, o que muitas vezes a nossa oração é? A nossa oração é uma encheção de linguiça. A gente começa a falar, ai Jesus, mas as minhas costas. Ai Jesus, mas meu filho. Ai Jesus, mas meu casamento. Ai Jesus, mas as minhas dívidas.
vira uma lamúria. Isso não é oração. Isso é uma reclamação tendo o Senhor como ouvinte. Imagina que chato. Você só ficar reclamando com a pessoa, sim ou não? Você só se encontra com ela para reclamar ou para pedir coisa. Isso é oração, gente? Não. Nós como filhos, temos que pedir as coisas para o Senhor. Nós como filhos temos que levar as nossas queixas ao Senhor. Mas não deve ser esse a base e o fundamento do nosso relacionamento com Deus. Nós devemos crescer no amor. Então o que nos faz crescer no amor? A palavra, a vida dos santos, conteúdo de oração. O que nós queremos dar para você aqui? Conteúdo de oração. Para que uma coisa tenha fogo, ela precisa de 3 coisas. Ela precisa de combustível, ela precisa de componente, ela precisa de condutor. Ou seja, ela precisa. O que é o combustível? A lenha, o carvão, não é isso? Precisa ficar queimando ali. Por que um fósforo ele dura pouco tempo? Porque tem pouco combustível, é aquele tempinho ali. Às vezes a nossa oração só tem conteúdo fósforo. Só que quando nós colocamos esse fósforo num monte de outras lenhas ou carvão, o que acontece? Começa a pegar fogo nas outras coisas, esse fogo dura por mais tempo. O que nós queremos ser para você aqui? Nós queremos dar esse conteúdo de oração. Lenha para queimar. Está entendendo? E aí precisa de ar também. Então precisa de oxigênio. Quando não está pegando fogo, o que a gente faz? Abana ou assopra. O que é isso? Oração. Você precisa pedir. Você precisa falar. A sua fala é o que faz a coisa continuar pegando fogo. O fogo continua ali. Só que se você assoprar numa coisa que não tem combustível, logo depois ele apaga. Então são 3 coisas que precisam acontecer para a fogueira continuar acesa dentro de você: ter combustível, ter fogo e ter oxigênio. Amém ou não? O oxigênio é você que tem que falar. Por isso que eu falo, fale com Deus. Coloque a sua voz, coloque as suas palavras. Né? E nós vamos dando conteúdo. E onde estão os principais conteúdos da Bíblia? Aliás, da igreja, além da Bíblia? Na vida dos santos, os escritos dos santos. Então qual que é a nossa proposta de encontro de oração? Trazer para você livros espirituais. Porque, gente, não tem como ter oração se não tem leitura espiritual. Não sou eu que estou dizendo, é a igreja. Entendeu? É a igreja que está dizendo isso. As leituras espirituais são uma via de santificação. Simples assim. Entende? Se você precisa ler livro para ir para o céu, você vai fazer isso ou não? Imagina ficar fora do céu porque ele não leu. É só ler. Ai, Roger, mas eu não sei ler, ai, mas eu não entendo. Ai, mas eu começo a página assim, a hora que eu chego no final eu já não lembro o que está falando. Quem sente isso? Hã? Sente, não sente? Por isso nós estamos aqui, meu Deus. Por quê? Nós vamos ler para você. Igual quando um pai lê para um filho dormir, não é assim que o pai faz? Aí vai contando a historinha e tudo mais. Eu estou tentando ser o pai espiritual de vocês, lendo para vocês, para que vocês tenham conteúdo de oração. Ah, mas se eu não quiser ler o livro? Não precisa você ler o livro, eu estou lendo ele para você. Ah, mas e se eu não tiver um livro na minha casa para ler depois? Não precisa você ter o livro, eu estou trazendo aqui para você conseguir entender mesmo sem ter. Se você quiser comprar, porque nossa, eu gostei muito, eu quero ler, eu mesmo quero ler, você vai lá e compra, mas não é obrigado. Deu para entender? Quis fazer essa introdução para vocês entenderem o que nós estamos querendo construir. Eu vou precisar repetir isso várias vezes. Para quem já está vindo, eu vou repetir várias vezes. Para quem está vindo a primeira vez, essa é a nossa proposta. Amém ou não? Amém. Então agora vamos entrar de fato no tema do nosso encontro de hoje. A nossa série. Se vocês entrarem lá no nosso Instagram, @coraçãoamado, você vai ver que nós vamos ter várias séries. Tem até um layout do Netflix. Netflix. Nós colocamos o nome. Lá não tem série no Netflix? Você vai começar a acompanhar a série do Netflix, que é do Coração Amado. Então a nossa primeira série chama Queres de Verdade Ser Santo? Por que nós colocamos esse questionamento? Porque será que nós queremos mesmo? Quem é que viu que no final de semana agora foi canonizado o Carlo Acutis? Levanta a mão. Olha que maravilha, todo mundo viu. Será que nós queremos de verdade ser santos?
Sabe quantos anos Carlos Acutis tinha? 15 anos. É muito, gente. Então a gente olha para... Você tem 15 anos, não tem? 14? 18? Isso. Agora já está velho, o Carlos Acutis já passou. Mas a gente olha, você tem quantos? 10. E você aqui da frente? 14, aqui ó. A idade do Carlos Acutis. Aí a gente olha, não precisa rezar não precisa levantar a mão não. Não precisa ler a Bíblia não, é muita coisa. Carlos Acutis é santo, meu Deus do céu. A gente olha, mas coitadinho, mas não sei o que. O Carlos Acutis é santo. Nós temos que olhar para os nossos jovens com toda a potência que eles têm para ser. Senão, como que nós iremos ter mais Carlos Acutis por aí? Se nós olhamos para os nossos jovens como coitadinho. Não precisa lavar a louça não, filho. Né? A mãe vai sair, mas a mãe deixou um dinheirinho aqui que você pediu um ano de 14 anos, coitado, vai ter que fritar um ovo. Que martírio! Por trás de um Carlos Acutis tem uma mãe. Por trás de um Carlos Acutis tem um pai que o educaram. Carlos Acutis não nascem do nada. Não tem como você plantar melão e dar abacaxi. Se nasceu um Carlos Acutis ali, tinha um solo, uma família, uma mãe e um pai que o educaram para o céu. Nós precisamos olhar para os nossos filhos e educá-los para o céu. Talvez você sonhe ver o seu filho médico, advogado, psicólogo, rico, famoso, bonito, ator. Nós temos que sonhar ver os nossos filhos no céu. Está entendendo? Santa Mônica está aqui para nos ensinar. O filho dela era um grande advogado da época dele, famoso na época dele, convidado para falar em vários lugares, em Milão, não sei na onde. O sonho dela era ver aquilo ali, o filho dela num altar. Hoje ninguém sabe quem são as pessoas que Santo Agostinho debatia como advogado, mas todos nós sabemos quem é Santo Agostinho. Nós estamos numa igreja com o nome dele. Não existe uma biblioteca com o nome de alguém que disputou por Santo Agostinho, porque mesmo a maior fama desse mundo faz você morrer, mas quando você se torna um santo, você está para a eternidade. Até Jesus voltar, essa igreja vai chamar Santo Agostinho e continuará assim. Está entendendo? Eu torço de São Paulo e eu vi que está reformando o Morumbi lá e colocaram o nome dos jogadores. Os portões são o nome de jogadores, certo? Antes era o portão Zé, agora é o portão Rogério Ceni, porque no mundo você é passageiro. Mas nunca vai acontecer a gente chegar aqui e trocar Santo Agostinho e colocar o santo no lugar. Porque o santo é santo para sempre e a casa dele é a casa dele para sempre. A glória do mundo passa. A glória do mundo é até outra pessoa vir roubar a sua glória e ser melhor do que você. Talvez nunca exista um goleiro que vai fazer mais gol do que o Rogério Ceni, mas pode existir. Mas a glória de Santo Agostinho é dele, ninguém vai roubar. É sempre dele. É a única certeza que nós temos. É a santidade, você está entendendo? Então é por isso que nós precisamos enxergar isso. Queres de verdade ser santo? Nós temos que olhar para nós e se perguntar isso. Será que eu quero de verdade isso? Será que eu realmente imagino que um dia vai estar descendo no Vaticano, lá na Praça de São Pedro, para milhares de pessoas, a minha foto como desceu a do Carlos Acutis? Você já se imaginou nisso, sim ou não? Não, a gente não consegue se imaginar assim, né? Não é verdade? Porque nós não aprendemos a nos imaginar daquilo que é o jeito que Deus pensou de nós. A gente se imagina casado, a gente se imagina viajando para o Vaticano para visitar, a gente se imagina, eu me imagino dando palestra e formando outros psicólogos. Mas a gente não consegue imaginar aquela cena acontecendo. Só que isso deveria ser a coisa mais normal do mundo. Você está entendendo? Qual que é a consequência de alguém que vai para a academia? Emagrecer? Está forte, sim ou não? Se a pessoa que vai para a academia todo dia não está emagrecendo, ficando forte, tem alguma coisa errada. Qual que é a consequência de alguém que faz faculdade e vai para a escola? Aprender, é ou não é? Se a pessoa não está aprendendo, tem alguma coisa errada. Qual é a consequência de alguém que vem aqui na igreja e é batizado? Buscar a santidade e ser santo. Se não está acontecendo isso, alguma coisa está errada. Você não veio na igreja para participar de uma pastoral em movimento, você veio na igreja para ser santo.
Mas nós precisamos voltar o nosso olhar para o céu e responder de novo essa pergunta: queres de verdade ser santo? O Senhor nos interroga disso. Ser santo não é privilégio de algumas pessoas, mas é um chamado para todo batizado. Se você fosse um agricultor e lançasse várias sementes, e as sementes começam a não dar certo e não vingar, o que você iria fazer? Trocar de fornecedor, ver se tem algum problema no solo, sim ou não? Por que nós lançamos as sementes de almas batizadas e não está dando santo? Você conhece algum santo? Sim ou não? Só o santo não é esse santo. Você conhece algum santo? Eu também não. Por quê? Todos nós aqui somos batizados porque não tem um santo aqui dentro. Quem é que vai na igreja há mais de 10 anos? Se você fizesse academia todo dia há mais de 10 anos, ou pelo menos, você não estaria melhor? Sim ou não? Por que a gente não é santo? Tem alguma coisa errada. É isso que nós queremos denunciar aqui. Porque senão você pode estar pensando que está tudo bem, que basta não matar, não roubar, não se prostituir, entendeu? Não torcer para o Corinthians, basta isso, você já está garantido, entendeu? Tem pessoa que pensa assim: mas eu não fiz nada para ir para o inferno, Roger. É isso aí. O caminho de você ir para o inferno é você não fazer nada. O carro já está na banguela em ponto morto, sem freio de mão. O que você precisa fazer e o que eu preciso fazer é alguma coisa para a gente dar tranco nesse carro e subir. Ah, mas não fiz nada para ir para o inferno. Nós vamos para o inferno com camisa de movimento, com cordão de comunidade, de tudo, se a gente não fizer alguma coisa. E eu não estou aqui para colocar medo em você, eu estou aqui para dizer o chamado que nós temos. Porque se você não sabe nem que esse é o chamado, como você vai responder? Amém ou não? Então, eu queria pegar aqui, eu vou dividir o nosso encontro em 3 partes. Beleza? Acompanhe comigo. A primeira parte, nós vamos falar do que é o santo para as pessoas lá do mundo. Esse livro aqui, O Valor Divino do Humano, é uma exortação, é um puxão de orelha que o padre Jesus Urteaga está fazendo para a gente. É como se ele estivesse olhando para nós e dando um tapa na nossa cara, está entendendo? Eu queria que você, assim como eu, ao ler esse livro, sentisse que a mão do Jesus Urteaga está saindo do livro e dando tapa na nossa cara, porque é isso que ele quer fazer. Desperta, tu que dormes. Tem como você despertar alguém que está dormindo assim? Você tem que fazer como? Acorda, se não acorda, você está a cavalo de água, tem que fazer alguma coisa, sim ou não? É isso que o Jesus Urteaga está fazendo com a gente. Então, o que é o santo para os homens de hoje, lá para os pagãos, para os mundanos? E é muito importante, porque uma vez eu ouvi uma pregação assim dessa. Ué, mas é para ser santo, né? Então, como que faz isso, né? Já você está se perguntando isso? Como que faz, olha, para ser santo? Eu também me perguntava isso. Eu fui perguntar para quem? Para ele. E quando você pergunta, ele responde. Eu ouvi as pregações de santidade, santidade, santidade. Eu cheguei no santíssimo e falei: Senhor, eu quero ser santo, mas eu não tenho referência. Quem que eu vou? Quem vai me ensinar? Quem vai me ajudar? Eu não tenho referência. E aí o Senhor olhou para mim e disse assim: se você não tem referência, a culpa não é sua. Se os próximos não tiverem, a culpa é sua. Não é desculpa para não ser santo. Você tem que buscar, cobrar o escanteio e correr para cabecear. Entendeu? Que a santidade é uma escolha e uma decisão individual. Não tem como eu chegar no céu, no meu juízo final, e falar assim: ai, sabe o que é, Senhor? Não tinha ninguém lá para me ensinar. Por isso que eu não sabia. Não tem essa desculpa. Não tem essa desculpa. Então olha o que diz. Presta atenção, porque agora você vai ter que ouvir aqui junto comigo o livro. Olha o que diz o Jesus Urteaga na página 16. Ele fala assim, um pouco sobre essa dor que eu tinha de tentar procurar referências. Ele fala: ó, o nosso coração se despedaça quando na atualidade, procurando vidas humanas entre os nossos cristãos, vidas que possam apresentar-se a esses homens sem fé, para que lhes sirvam de guia e exemplo, e não encontramos. Ou seja, despedaça o nosso coração e procurar na igreja e falar: ó, segue eles como casal, que eles são bons.
O Jesus Tiago fala que a gente procura na igreja alguma referência e fala assim, ó, imita ele e o dedo vai encolhendo. Ele fala isso no livro, eu coloquei aqui. Mas ele vai, aquele dali não, aquele dali não. E a gente passa todas as fileiras da igreja e não tem a quem a gente dá para os mundanos dizer, faça como esse. É para chorar, ver o espetáculo medíocre que oferecemos ao mundo depois de 20 séculos de atividade. A terra está cheia de cristãos e, no entanto, o poder está na mão dos mortos. A gente deixou as outras pessoas governarem o mundo, quando é o cristão que deveria governar e dar energia ao mundo. Envergonhados de buscar e não encontrar tochas que iluminassem as cavernas do paganismo, abatidos pela mentira do nosso esforço atual, procuramos no passado o que não encontrávamos no nosso presente. O que ele está dizendo aqui? Aí começou a procurar as fileiras aqui, não tem. Certo? Ele falou, eu envergonhado disso, abatidos pela mentira do nosso esforço atual, ou seja, querem de verdade ser santo? Eu falei, eu não respondi de verdade. Envergonhados do nosso esforço atual, nós vamos buscar na onde? Ah, eu não sou, gente, vocês não imitam eu não, mas ó, tem Santa Mônica, tem Santa Agostinho, tem São Felipe Neri, tem São João, tem Santa Teresinha. Aí a gente começa a citar outros santos. Deu para entender o que ele está falando aqui? Apresentamos cheios de cor a vida dos nossos santos. O que é um santo? Perguntam-nos com um olhar de riso. O santo é para essas almas deformadas um fantasma que ficou petrificado em posição quase sempre incômoda, num nicho rodeado de velhotas de pele carquilhada. É isso que as pessoas pensam ser santo, gente. Pega uma imagem, olha lá, Santa Mônica, uma cara meio assim, numa posição meio incômoda, com cara de sofrimento, rodeado de gente ali colocando moedinha, colocando cores, fazendo pedido. Isso é o santo para as pessoas lá do mundo, você está entendendo? Amém ou não? Amém. Os santos, pelos nossos santos, os pagãos alimentam desprezo e ódio. Para muitos pagãos modernos, são um motivo mais de poesia e de recordação. Admiram seu entusiasmo, a sua sensibilidade, o seu amor à natureza e olham com respeito o seu Deus, mas nada mais disso. Então, quando eles olham para a Madre Teresa de Calcutá, que nós celebramos na sexta-feira passada, é uma mulherzinha legal lá da Índia que cuidava dos doentes. Entendeu? É isso que as pessoas pensam ser o santo. Quando pensamos de Santa Lúcia dos pobres, e até mesmo nós. E aqui eu entro na outra parte. Então, o que é o santo dos mundanos, dos pagãos? É isso aí. É um folclore, é uma história da carochinha, é um saci pererê da Igreja Católica. Você entendeu o que é o santo? É uma história só para dar uma lição de moral, de bom mocismo, mas não é bem verdade. Não é que o Carlo Acutis realmente existiu assim. Ele era um jovem igual meu filho, ele de 14 anos, que jogava computador, mas ele não era santo mesmo. É que pegaram lá um modelo, um folclore, um menininho bonitinho, e agora estão colocando ele como modelo, mas ele é igual a gente. Está entendendo? Não entendemos o que de fato é o santo. É uma coisa mitológica, é um saci pererê da igreja, como eu falei. Agora e para nós? Que aí você pensa, beleza, os mundanos pensarem isso, ok. Mas e os cristãos? De pastoral, de movimento, o que a gente acha que é o santo? O Jesus Urteada continua. Olha, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu sei que é um pouco desafiador o que eu estou fazendo com vocês. Quando você vai para a academia, né? E se esforça mais, você não tem que se esforçar mais do que o seu físico aguenta para você conseguir crescer ou emagrecer, sim ou não? O que eu estou fazendo com você agora é um esforço intelectual maior do que a sua capacidade. Você está entendendo? Não estou chamando você de burro, mas eu estou dizendo que eu estou elevando a régua da sua intelectualidade. Se você faz um esforço maior do que o confortável para você, você aprende. Então eu sei que não é tão fácil assim você conseguir ficar concentrado em mim, você prestar atenção. Mas eu preciso que você faça esse esforço, senão você não vai crescer. Deu para entender? Do mesmo jeito que nós crescemos fisicamente, fazendo um esforço maior do que a nossa zona de conforto,
você precisa fazer um esforço maior do que a sua zona de conforto para prestar atenção em mim. Eu sei que você está cansado, eu sei que você trabalhou, eu também trabalhei, e também é um esforço para mim preparar esse encontro para você e tentar mastigar o máximo possível para você aqui. Então eu me esforço daqui, você se esforça daí, combinado? Sim. Então maravilha. Então nós vimos o que é o santo para os pagãos. É um folclore, é uma mitologia, é um cara lá de boas maneiras para você ser um bom cidadão. É um exemplinho lá e tal, que fica petrificado. Mas e para os cristãos, a segunda parte da pregação? Mas o que é o santo para os nossos fiéis? E de novo nos envergonhamos com o que vemos e ouvimos. Recorrerão ao santo para lhe pedir favores, beijocarão seus pés de massa, admirarão a sua cara relambida e pouco artística. Não é assim? Sabe aquelas imagens de santo? Tudo feio, não é? Olha essa imagem de santo aqui, ó. Estava conversando com a Valquíria. É bonito isso aqui? Sim. É bonito isso aqui? Sim. É bonito isso aqui? Sim. Por quê? Porque você querer ser igual. Agora a gente compra aquelas imagens de santo de 15 reais, o santo está assim, não. É um Jesus meio assustado. Você vai rezar para o Sagrado Coração de Jesus, ele está meio olhando para você desgueiro, assim, você fala, tem que comprar umas imagens bonitas. Ah, mas é caro, só que eu vou comprar outra durante a minha vida, outra imagem dessa? Nunca mais. É uma para a vida. Não é verdade? Então, pelo menos o seu santo de devoção, procure na internet um santo bonito. Investe ali uns 200, 300 reais. Não é caro isso aqui, ó. 200 reais, 300 reais isso aqui é barato. Você vai viver a vida inteira. E vai ter esse São Felipe Neri bonito. Nós tínhamos um São Felipe Neri, eu vou falar para você. Dá vontade, ô São Felipe, vira um pouquinho assim, eu não quero olhar para sua cara não para rezar. Não, vamos comprar um São Felipe Neri, é difícil achar. A gente achou. A gente queria que tivesse o coração dele, bonitão ali, porque foi o coração dele, a via de santificação dele, a gente não achou, mas achou isso dele bonito. Está entendendo? Então, para nós cristãos, isso é o santo. A gente beijoca o pé, admira a cara relambida e pouco artística, deixamos uma moedinha como prova do nosso amor, pedimos noivo, pedem noiva, reclamam de coisas perdidas. Não é assim? São Longuinho, seu Longuinho, só achar que o carro todo longuinho. Né? Coloca o café para São Benedito, isso aí que é o santo para nós. Santo Antônio de Ponta Cabeça para conseguir um noivo. E olha o que ele diz aqui, ó. E há dias marcados em que é menos difícil conseguir os pedidos. Você pega agora, vai ter dia de Santa Terezinha. A mulherada começa, vamos ver se ela vai mandar rosa para mim. Começa a fazer novena, e começa a pedir filho, e começa a pedir coisa, e começa a pedir coisa, porque no dia 1º de outubro, Santa Terezinha dá tudo, é chuva de rosa. Não é verdade? Tem dias marcados no ano em que é mais fácil conseguir isso. Isso é o santo. É assim que vêm os nossos santos. A isso ficaram reduzidos os exemplos que a nossa igreja assinalou para que nós sigamos na nossa vida. Não é o conceito de todos, mas é o de muitos. E podemos depois queixar-nos de que pensam os pagãos quando vem a comunidade dos cristãos seguir essas falsas rotas, os nossos santos confundidos com feitiço e artifício. Ou seja, a gente fala que é para ser santo, só que a gente trata o santo assim, e a gente vai para o pagão e fala, não, vira devoto de Santa Terezinha. Eu falo, mas para ganhar essa rosa aí, para ficar nessa, é quase uma superstição. O que é isso? Você pergunta quem é Santa Terezinha, qual é a história dela, com quantos anos ela morreu, do que ela morreu, o que a pequena via, qual é o livro que ela deixou? Não sei, mas eu sei que ela dá rosa quando você pede. Entendeu? Isso é o santo para os cristãos. Entendeu? E aí ele fala, tem um outro tipo de pessoa, porque quando a gente olha e não consegue ser santo, a gente cria o quê? Um personagem, uma caricatura. O que é uma caricatura? A caricatura é você pegar um ponto de uma pessoa. Por exemplo, um dia eu tenho um paciente meu que ele fazia caricaturas. Ele fez uma caricatura minha para me homenagear. O que vocês acham que ele exagerou em mim? Meu topete. Pegou meu topete, o meu dente e o meu óculos.
O que é caricatura? Você pega um ponto específico numa pessoa e exagera naquilo. Então o que é uma caricatura de santo? Caricatura de santo, a gente olha assim, o santo ele carrega uns terços, ele carrega umas imagens, ele carrega umas cruzes, ele carrega algumas coisas, e a gente pega isso, exagera e cria uma fantasia, uma caricatura de santo, pensando que isso é ser santo. O que o Jesus do TH diz que é isso? É o beato. Sabe o que é o beato? Ele vai dizer, desenvolvimento de um ser monstruoso, mistura de santo na aparência e covarde. Enquanto o santo tem desejos de Deus, o beato cifra suas ânsias na própria santidade. Ou seja, ele não quer amar Deus, ele quer parecer bonito que os outros. Vive a mais nécia covardia, com roupagem de prudência. Em momentos de brio, ele pede céu fogo que destrua a malícia dos homens, mas não terá a ambição santa de os salvar a todos. Olha só essa frase, guarda isso. Sua conduta poderá servir para que as mães os apresentem como exemplo aos seus filhos nos tempos pacíficos, mas receberão desprezo de todos nos tempos de guerra. Isso é o beato. É aquele bom mocinho, sabe? Que, menino bonitinho lá da igreja veio namorar minha filha, que coisa maravilhosa, ele até serve no movimento, ele tem uns terços lá, ele tem umas roupas de igreja. Só que na hora que sua filha estiver passando um aperto, você não confia ela nele, você precisa de um homem. Está entendendo? Isso é o beato. E sabe o que é pior? Essas pessoas que se deixam ver nas igrejas. Cheio, o Jesus Juliano fala aqui, eles colecionam terço igual coleciona bolinha de gude. Se tem um terço, uma cruz mais diferente, ele compra aquele. Se tem um terço fluorescente, ele já compra aquele. Se saiu uma cruz assim, ele já compra aquela. Se saiu um sal do Himalaia, bento, ele compra esse. Ele vai colecionando essas coisas pensando que nisso está a santidade, mas a santidade não está aí. Deu para entender? Então falamos o que é o santo para os mundanos, falamos o que é o santo para muitos de nós. O que é o santo para esse muitos de nós aqui? Essa coisa. No máximo a gente consegue chegar no beato. E olha o que ele diz, ó. O seu convívio repele e a sua fisionomia dá pena. Falta de hombridade e nem sequer sabe amar como os homens. A beatice é um vício como outro qualquer. Não existe vocação de beato. O beato é uma monstruosidade, uma deformação do cristão, e por ser uma deformação tem que desaparecer. Ou seja, nós temos que ser homens e mulheres de brio. Está entendendo, pessoal? Amém ou não? Amém. E agora eu vou para a última parte. Então nós vimos o que é o santo para os mundanos, vimos o que é o santo para muitos de nós, e é por isso que ele não quer ser santo. Porque o máximo que a gente alcança é o beato. Você quer ser beato? Você quer ficar cheio de terço assim? Você quer ficar vindo de segunda a segunda na igreja? Um dia você vem para limpar, outro dia você vem para não sei o que, outro dia você vem para não sei o que, e a sua casa não tem janta. A sua casa está com o ralo entupido, igual eu desentupi o ralo, não desentupi, mãe? Desentupi o ralo na minha casa. Semana passada eu prometi, até mandar, alguém que mandou mensagem para mim, está aqui, a pessoa que mandou mensagem, fez o marketing certinho. Eu falei aqui na pregação, chegando em casa tem que desentupir o ralo. A pessoa me mandou no Instagram, se você ainda não desentupiu o seu ralo, desentope não sei o que, pode te ajudar. Eu falei, caramba, velho, fez o marketing dela, queria vender um desentupimento para mim. Eu falei, não, eu preciso ser santo. São José ia falar para desentope ralos lá na minha casa, ou ele ia desentupir para Nossa Senhora? Ele ia desentupir, né? Estou tentando melhorar essa parte. É ou não é verdade? Então, agora, o que são os santos para Cristo, meus irmãos? O que a igreja diz que são os santos? O que é um Carlo Acutis para a igreja? Vamos ver, vamos ver. Primeiro, ser santo é um mandamento. Você não tem opção. Entendeu? Ah, mas eu não quero ser santo. Olha, ser santo, eu sou santo. Nem eu, mas a gente deveria. Porque o que é o contrário do santo? Está no inferno. Quem não é santo só tem dois lugares para a gente estar depois da morte: o céu e o inferno. Amém ou não? Amém. O santo é quem está no céu. O que sobra a outra opção? Inferno. Ah não, mas eu quero o purgatório. Isso é boa. O purgatório é sofrimento também. Mas o purgatório já é o
céu, você está entendendo? Ele é uma antessala do céu, ele é uma purificação, mas a pessoa já está salva. Ela só não é santa, mas ela já está salva. Deu para entender? Em algum momento a gente vai ter catequese nesse sentido. Mas a santidade ela é um mandamento no Antigo Testamento. Em Levítico vai dizer: sede santos, como eu sou santo. E ela é um mandamento no Novo Testamento: sede perfeito, como eu sou perfeito. Então não tem opção para o cristão. E como eu falei para vocês, a santidade deveria ser uma consequência natural do batismo. Está entendendo? Uma consequência natural do batismo. E olha, quando eu perguntei para vocês, mas o que faz para ser santo então? Olha, a gente pensa que ser santo é você ficar enfurnado num santíssimo dentro da igreja, ou se enfurnar dentro de um convento. É ou não é verdade? Ser padre, e é só isso que é ser santo. Porque, como eu disse, quando eu apresento para vocês a vida dos santos, Santo Agostinho era leigo ou era padre? Hã? Não, ele era padre, né? Ele virou bispo. Ele começou como leigo, depois ele virou padre pela intercessão da mãe dele. Mas a mãe dele era o quê? Era freira? Não, ela era uma mulher de família rezando pelo seu filho. Quantas mulheres aí estão rezando pelos seus filhos? Por que ela é santa e nós não? Santa Mônica rezou para o filho dela igual a minha mãe reza para mim. Por que eu não sou santa e Santo Agostinho foi? Você está entendendo? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. O que nós estamos fazendo de errado? E olha o que diz o livro: a ninguém está inacessível a santidade, quando o próprio Deus impõe a todos. Ele não pedirá a todos uma santidade com formas extraordinárias de profecias e milagres, mas sim a santidade de fazer extraordinariamente bem as coisas mais vulgares de cada dia. O que Deus me pediu? Que eu ficasse no Santíssimo e virasse a madrugada aqui, ou Ele me pediu que eu desentupisse o rabo? Hã? E o que eu fiz? Agora, não existe um jeito de desentupir o rabo? Nossa, cara, cabelo de mulher não vai tomar uma vitamina D para não cair cabelo, certo? Eu posso fazer desse jeito, ou eu posso fazer como quem está fazendo para Cristo. É o cabelo bonito de Cristo que entupiu o meu rabo. Você vai fazer diferente, sim ou não? Sim. Chegando em casa agora, quem vai estar lá no seu sofá, com o pezão em cima do sofá lá? O seu Cristo. Quem vai estar lá no berço do surdo de cocô chorando? O seu Cristo. Entendeu? Isso é ser santo. É você ver o Cristo no outro, porque de fato Cristo está no outro. Com a mesma fé que eu tenho que olhar naquela caixinha e saber que Deus está lá dentro, eu tenho que olhar nessa pessoa e ver que Deus está lá dentro. É a mesma fé. Você olha lá é caixinha, você olha lá é pão, você olha lá é um círculo branco. Só que eu sei que é Cristo. Parece pão, tem gosto de pão. É tudo pão, mas é Cristo. Eu olho aqui, é cacheado, tem óculos, está com a camisa 72. É isso que os meus olhos veem, mas eu sei que é. Isso é ser santo. Se a gente conseguir viver assim 24 horas por dia, a gente é santo. É fácil? Não. Mas pelo menos nós temos que saber que é isso que nós somos chamados. Você não é chamado a levitar, você não é chamado a ressuscitar mortos, você não é chamado a nada disso. Você é chamado a amar as pessoas como se elas fossem Cristo, porque de fato são. Deu para entender, gente? Sim. E olha só o que ele fala então. Não podemos desanimar com o que nos apresentam essas vidas de santos. Não te assustes, que nem todos os santos são assim. Ou seja, não é todo santo que faz milagre o tempo inteiro. São Felipe Neri teve 80 anos de idade, ele morreu com 80 anos de idade. Uma vez ele estava rezando, entrou uma bola de fogo no coração dele, aumentou o coração dele de tamanho, quebrou as costelas dele, e literalmente o coração dele ficou do tamanho de um boi. E ele falou: para, meu Senhor, senão eu morro. Ele ia infartar, de amor de Deus. Você acredita que isso aconteceu?
Lá em Roma, se você for na Santa Chiesa, está lá o corpo de São Filipe Neri, está lá o coração dele, para você ver. Está entendendo? Só que quantas vezes aconteceu? Ele teve 80 Pentecostes, ele teve 80 vigílias de Pentecostes. Quantas aconteceu isso? Uma. Não é toda vigília, não é todo grupo de oração, não é todo encontro de oração que vai vir bola de fogo no nosso coração. Todos os outros Pentecostes ele viveu como um sacerdote comum, que tinha que celebrar a missa, confessar o povo, adornar a igreja, entrar com andor, cantar lá, a nós descer, divina. É isso que é o Pentecostes normal de todo mundo, sim ou não? Acender o cílio, adornar a igreja, tocar lá a sequência de Pentecostes, né? A gente tocou na missa de Pentecostes esse ano. É isso aí. São Filipe tinha que preparar o ministério de música dele lá igual para Ricardo prepara mais. Ó, vai ter a sequência de Pentecostes. Na igreja de São Filipe tinha um flor que vinha arrumar o som. Não tinha, né? Só estou dando um exemplo porque naquela época não tinha som. Né? Mas você está entendendo? É nessa normalidade que as pessoas se santificam. Então não desanime quando apresenta essas vidas de santo para vocês, porque não é assim, é uma visão parcial a que entra em jogo nesses livros. Abram o Evangelho e as suas dúvidas se dissiparão, e os seus ânimos vão começar a sorrir. Teremos de recorrer ao Evangelho para ver em Cristo 30 anos de trabalho e de obediência, como em todos os homens do seu tempo. Cristo teve 33 anos, sim ou não? Quantos anos ele passou de vida pública? 3. Quantos anos ele passou trabalhando, tendo step na mão, dando martelada no dedo? Quantos anos? 30. 10% da vida dele só foi pregando. Os outros 90% foi trabalhando. Aí você quer passar 90% da vida rezando e 10% trabalhando. Deixa de ser vagabundo. É trabalho. Jesus menino não fazia passarinhos de barro para que com um sopro desapegassem as asas e começassem a voar, como pintam as estampas tiradas precisamente dos evangelhos apóstolos. Você, quando Jesus brincava de barro lá com os amigos dele de Nazaré, ele não sobrava de barro e começava a voar, ele era um passarinho. Ele brincava de barro. Nossa Senhora tinha que usar dente para limpar a súplica dele, deixar de molho as coisas. Nem os evangelistas dizem que a Senhora, sua mãe, esperava que os anjos ajudassem ela a terminar as tarefas de casa. Nem que José se entretivesse a endireitar pela manhã a serra que o diabo entortava à noite. Imagina São José na carpintaria. Ele chegava lá, a serra estava direitinho. À noite o diabo vinha. Ele tinha que endireitar no dia seguinte. Era assim a vida deles? Era uma vida de uma família normal. Tão normal que quando Jesus falou, eu sou o Messias, todo mundo desconfiou, na verdade. Não, o seu Messias? Você estudou com meu filho. Vocês fizeram a mesa lá em casa. Eu estou devendo a segunda parcela do telhado para o José, que o filho dele é o Messias. Eles eram tão comuns, tão normais, que ninguém conseguia perceber, gente. Vocês entendem isso? Eu estou inventando uma história ou está na Bíblia? A cotidianidade. Quando Santa Teresinha do Menino Jesus morreu e começou a chegar milhares de cartas por dia de milagres que ela realizava, as outras freirinhas, a irmã dela falou: ué, se Teresinha é santa, então pode canonizar tudo mais aqui, então não fazia nada diferente. Isso é um santo. Isso é um santo. Olha só. Há coisa de mais consoladora para o pobre coração do homem do que isso? Não é consolador pensar isso? Você não precisa levitar, você não precisa fazer milagres, não precisa ressuscitar ninguém. Você precisa fazer as pequenas coisas do dia a dia com amor. Isso é ser sal na terra e luz no mundo. O que o sal, e aqui eu finalizo, agora é hora da oração, presta atenção.
O que é o sal na Bíblia? Na época de Cristo, o sal ele tinha duas finalidades, vamos repetir: conservar e dar sabor. Repita comigo: conservar e dar sabor. Não tinha Brastemp na época de Jesus. Então, quando eles matavam o animal, o que eles faziam? Colocava sal. No Nordeste até hoje tem isso, né? Carne de sol é muito bom, não é? Deixa lá. Quem já comeu carne de sol? Nossa Senhora! Oi! Uma carne de sol com amor você pode fazer, meu pai. Isso é santidade. Sal, então, ele conserva e dá sabor. E o que a luz faz? Ilumina a escuridão e guia os passos. Então, o que a luz faz? Ilumina a escuridão e guia os passos. O que um cristão deve ser? Quando nosso Senhor diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 13 ao 16, que nós somos sal na terra e luz no mundo, ele está dizendo: você, cristão batizado, vai santificar o mundo fazendo o quê? Conservando o mundo, conservando as coisas e dando sabor de eternidade para a vida das pessoas. Um ralo para você tem que ser conservado, essa coisa tem que ser conservada e tem que ser feita com o sabor do Evangelho. Uma comida para você tem que ser feita desse jeito, dar sabor de eternidade às coisas. Porque o sal desse mundo conserva a carne para até a semana que vem, mas o sal do cristão deve conservar a nossa vida para a eternidade. Isso é ser sal. E o que é ser luz no mundo? É que com o seu sorriso, com a sua alegria de ser cristão, quando você aprende que dá para ser nessas coisas, a sua vida começa a iluminar as pessoas. As pessoas veem como vocês se amam como casado mesmo depois de tanto tempo. As pessoas veem como que você ainda pega na mão do seu marido, como vocês se olham, como vocês dão selinho quando se encontram. Quando você chega em casa, não tem estardalhaço, não tem barulho. Entendeu? Quando você não é uma mulher chata, quando você não é um homem que inferniza a sua mulher. Quando você trabalha, chega na hora. Quando você leva bolo, como eu falei, bolo com cobertura de cenoura, você com cobertura de chocolate, bolo de cenoura. Ilumina, sim ou não? Sim. Leva amanhã para você ver um bolo, mesmo que feito na air fry, rapidinho, aquele que você só coloca um ovo, mexe. Leva no seu trabalho para você ver se você não ilumina. Todo mundo começa a sorrir para você, ilumina a vida da pessoa. E eles começam a perceber: esse cara vai lá no Samaria, porque não é possível, é um milagre. Primeiro milagre que aconteceu. Você leva o bolo, as pessoas falam: come primeiro. Né? Tem pessoa que é assim. Você chega lá pro seu marido: bem, fiz a sua janta, filha, come. Dá uma garfada comigo. Conservar e dar sabor, iluminar e guiar as trevas. Guiar as pessoas. Porque, meus irmãos, as pessoas vão olhar para você para saber como é ser um jovem de Deus. Vão olhar para você para saber como é educar um menino de 10 anos de Deus. Vão olhar para você e vão querer saber como é ter 30 anos de casado na igreja. Vão olhar, porque na frente nossa eles falam mal da gente. E olha lá, vai embora do churrasco para ir na missa. Só que quando dá crise no casamento deles, eles vêm conversar com quem? É com o cara que ficou bebendo com ele no churrasco? Ou é com você para perguntar como que você faz? Sal na terra e luz no mundo. É ou não é verdade? É o que Nicodemos fez, gente. Nicodemos, ele já tinha se convertido internamente, mas publicamente ele se encontrava com Jesus às escondidas. Ele não queria falar para os outros. Você não percebe, mas a sua vida está iluminando a vida dos outros. Você nasceu para ser isso. Amém ou não? Amém. Isso é ser sal na terra e luz no mundo. Eu finalizo com uma frase do livro que diz o seguinte: exige hoje muito mais que a vida de um santo é de um povo novo de santos que o mundo necessita. Você está disposto? Isso que o livro pergunta para a gente. Gente, só um santo não vai dar. A escuridão está tão grande que se acender só uma vela não vai dar. Nós precisamos de um povo novo de santos. E essa foi a promessa que a mãe do Carlo Acutis ouviu de São Francisco de Assis. Quando o Carlo Acutis, eu quero contar a história dele bem rapidinho. Coloca o slide aí, Gil. Apaga a luz do fundo, por favor, Gil. Daqui da frente. Olha só. Eu quero mostrar para vocês como é possível ser santo nos dias de hoje. Volta. Primeira foto. Mais. Pronto, aí. Tá vendo essa mulher? Ela chama Santa Giana Beretta Motta. Eu coloquei ali, ó.
@Giana Se ela tivesse um Instagram, eu acho que ela teria colocado aquela foto do marido dela, não é verdade? Sim. Aí ali, sabe o que é? É o marido dela na frente de João Paulo II, no dia da canonização da esposa dele. Nós já estamos vendo nos nossos dias acontecer de um casal poder ver a beatificação e a santificação do outro. Esse homem realizou o sentido da vida dele quando ele prometeu no altar: eu darei a minha vida para que você seja santa, Giana. E ele viu a santificação da esposa dele em 2004. Aquele lá, volta, aquele senhor, sabe aquela mulher ali? Aquela mulher é a causa de santificação da Santa Giana. Ela desenvolveu um câncer e estava grávida. Se ela fizesse quimioterapia, a filha dela morreria. Como ela não fez quimioterapia para a filha nascer, a filha nasceu, mas quando foi fazer quimioterapia já era tarde demais. E ela é uma mártir. Ela deu a vida dela para que a filha dela existisse. Aquela é a filha dela que não morreu pela quimioterapia, vendo a santificação da mãe dela. Imagina você contar a história da sua mãe e dizer: a minha mãe é santa. Imagina você contar a história do seu marido e dizer: o meu marido é santo. Imagina você contar a história da sua esposa e dizer: a minha esposa é santa. É isso, gente. Isso é possível. É foto, aquelas pessoas existiram, você está entendendo? Não é Saci Pererê, é verdade. Passa para o lado. Olha a imagem bonita. Passa para o lado aí que a gente está conversando. De Santa Giana. Está vendo ali, ó? Ela postou lá no stories dela. E aí, como está a imagem de santa dela? A mesma foto, não é? Porque como que ela se santificou? Ela se santificou pela família dela. Então o que tem lá na imagem de santo dela? A via de santificação dela. As duas filhas dela pequenininho, o filho e a filha, e a filha maior é a que ela não abortou. Olha lá, foto. Está vendo lá o negócio? Como que chama que na cabeça da criança? Toquinha. Olha lá, na imagem de santo a toquinha também. A foto sua do seu Instagram pode um dia virar foto sua de santo, já pensou? Então vigia os apóstolos do Instagram. Se o Vaticano baixar lá para pegar a foto sua da beatificação, misericórdia, pode passar. Olha lá, Carla Cruz, a mesma coisa. Ele tirou essa foto, ele pensou que um dia no Vaticano estaria a foto dele lá, gente? Sim ou não? Não. Mas um dia, e foi esse dia, 7 de setembro de 2024, desceu lá, São Carlos Acutis. Ui? 2025, desculpa. Pode passar. Olha lá a imagem dele. Qual que foi a via de santificação do Carlos Acutis? Ele vai dizer, não foi o computador, ele está com o computador lá? Então ele pensou: o Carlos Acutis se santificou o computador, então vou jogar 10 horas por. Não, pelo amor de Santa Cristo. O Carlos Acutis se santificou pela Eucaristia, por isso que no peito dele lá tem uma imagem da Eucaristia. A Eucaristia é a autoestrada para o céu, ele dizia. Comungar todos os dias. Se as pessoas soubessem o que é a Eucaristia, em vez de ter fila para os shows, teriam fila para ir na missa. Isso Carlos Acutis dizia. Pode passar. E a mãe dele, vendo, imagina isso, gente. Você vê o seu filho ser santo, santo mesmo assim, canonizado, e você participar. Isso não é só para a mãe do Carlos Acutis, isso é para vocês também. Que Deus não te dê essa cruz de perder o seu filho com 14 anos para Deus servir. Mas que Deus deu a ressurreição para ela. E ela lá, o corpo do filho dela intacto. Quando abriu o caixão do menino, não tinha decomposto o corpo dele, estava intacto, os órgãos ainda lá. Continua acontecendo, o corpo dele está lá em Assis. Se você tiver dinheiro, vai lá e vê com seus próprios olhos. Não é um folclore. Você já viu o corpo incorrupto do Saci Pererê? Você já viu o corpo incorrupto do Curupira? Porque eles não existem, mas os santos são reais, eles são visíveis, eles são sal na terra e luz no mundo. E você e eu somos chamados a não simplesmente se santificar, mas eleger um povo santo, um povo novo. É isso que é o tema do nosso encontro de hoje, e isso que eu queria dizer para vocês hoje. Nós já estamos vendo isso acontecer aos nossos olhos. Filho vendo a mãe sendo santo, mãe vendo o filho sendo santo, cônjuge vendo o outro sendo santo,
Isso é a vocação de todos nós. Isso não é para alguns escolhidos, isso é para todos nós. Amém ou não? Amém. Então vamos ficar de pé para a gente rezar. Porque a promessa, como eu falei, de São Francisco de Assis. Porque quando Carlo Acutis morreu, sabe quantos dias levou para ele morrer? 6 dias. Numa quinta-feira ele jogou bola e chegou com Numa quinta-feira ele jogou bola e chegou com uma espinha no rosto. Né? E quando ele chegou com essa espinha no rosto, pensaram que era só uma espinha de adolescente, 14 anos. No outro dia ele já acordou com febre. No outro dia ele já acordou imóvel. E levaram ele para o hospital. E ele falou: mãe, eu não saio daqui vivo, mas fica tranquila que eu vou te dar muitos sinais. E ele apareceu várias vezes mesmo. Depois de ter morrido, ele apareceu em sonho para a mãe dele várias vezes. E ele disse: mãe, vão me beatificar, vão me canonizar. E você vai ver tudo isso. E eu vou te mandar vários sinais. E um dia a mãe dele sonhou com São Francisco de Assis. O Carlo Acutis era muito devoto de São Francisco de Assis, tanto é que ele está enterrado em Assis. Ele está exposto em Assis. E São Francisco de Assis apareceu para a mãe do Carlo Acutis em sonho e disse: o seu filho está num lugar muito alto no céu, você não tem noção da santidade do seu filho. E depois que ele for canonizado, virá a seguir uma geração inteira de santos. Amém. Nós somos essa geração. Nós somos essa promessa. Amém ou não? Amém. Então coloque a mão no seu coração. Eu queria que você rezasse mesmo do fundo do seu coração: Senhor, eu quero isso. Eu não sei como faz. Eu não sei o que o Senhor pede de mim. Eu não sei qual vai ser a minha imagem de santo que vai ter. Eu não sei, Senhor, se eu vou estar lá no meu altar de santo, com o microfone, com o cordão do coração do amado, se eu vou estar com um jaleco de psicólogo, se eu vou estar de cadeira de roda, porque o Tiba não pensou que talvez a imagem dele de santo seria em cima de uma maca, mas essa foi a via que o Senhor escolheu para ele. Talvez o Frei Gilson não pensou que a via de santificação dele seria levantar uma nação inteira com o rosário. Ele não pensou que essa seria a imagem do santo dele. Mas é isso que a vida pediu dele. Talvez você não sabe como é a sua imagem de santo. De fato nós não sabemos. Mas hoje você precisa dizer sim. Você foi eleito pelo Senhor para fazer parte dessa geração de santos prometida por São Francisco de Assis. O dia que eu escrevi essa canção era exatamente isso que eu senti. O que o Senhor viu em mim? Como que eu posso ser seu amigo? Vamos cantar o refrão dessa canção. Nós já passamos um pouco do tempo, eu vou cortar, porque também é santidade da gente ser pontual. Então eu vou ensinar esse refrão para vocês. E diz assim: eu não sei o que viu em mim, eu só sei que eu digo sim. Eu quero, Deus, ser o que você sonhou para mim. Então eu vou cantar e depois vocês repetem. Eu não sei o que viu em mim, eu só sei que eu digo sim. Eu quero, Deus, eu quero, Deus, ser o que você sonhou pra mim. Eu não sei o que viu em mim, eu só sei que eu digo sim. Eu quero, Deus, eu quero, Deus, ser o que você. Pra finalizar, só vocês, vai. Eu não sei o que viu em mim, eu só sei que eu digo sim. Eu quero, Deus, eu quero, Deus, ser o que você sonhou pra mim. Amém, gente? Amém. Que nós possamos, de fato, ouvir esse chamado, e mais do que ouvir, porque eu tenho certeza que você ouviu esse chamado, que você possa responder, porque a santidade nada mais é do que aquela música do Padre Zezinho: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentiu, sorrir como Jesus sorria. Isso é o que nos faz felizes. Amém?
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.